Gente querida, sei que tô devendo o vídeo aí, né? E esse vídeo especificamente é para falar sobre os prós e os contra de morar em sítio, questão de custo, quais são as demandas. Mas aí eu queria fazer abertura para vocês com esse espetáculo aqui da natureza. Esses daqui são os dois últimos filhotes. Aqui nascem muitos, e aí eu faço a doação. Esses maiores, na verdade todos eles, né? Eu ganhei de presente. E aí aqui é o santuário deles. Mas vamos lá. Eu vou só dar uma pausa aqui pra gente iniciar o nosso bate-papo. E prometo que lá na frente faço um vídeo também sobre os jabutis. Só um minutinho. Então vamos lá, né? Sem mais delongas. Muita gente tem me perguntado a respeito dos custos, né, especificamente de morar num sítio. E isso é muito relativo, pessoal, muito relativo, porque vai demandar um envolvimento. Se você tem tempo de trabalhar no teu sítio, fazendo as podas, fazendo adubação, cuidando dos animais, trabalhando na limpeza, isso vai trazer para você um retorno financeiro. Então tem dois tipos de vida no sítio, né? Aquelas pessoas que têm como pagar para que todos esses serviços sejam feitos por uma terceira pessoa, ou se dedicar nos tempos, nas horas alternadas, a fazer esse tipo de serviço, da poda, da limpeza, que é como eu faço. Hoje está um tempo hiper mega agradável aqui por causa desse ventinho, mas vamos lá. Um cunhado meu, ele está querendo esse perfil de morar em casa, cultivar pelo menos as aromáticas. E aí a minha sugestão para ele, e que ele acolheu, foi de ir morar de aluguel por um tempo. Então assim, ele foi para uma casa para entender sobre as demandas que a casa ocasiona. Então assim, quando você tá... Papai tá fazendo vídeo. Tô vendo vocês dois. E aí, filha, papai tá fazendo vídeo. E aí o que acontece? Esse meu cunhado, ele foi morar nessa casa para ele entender qual é a dinâmica da casa, né? Então tem telhado às vezes que pinga, tem parte de encanação que você tem que cuidar, a questão de portão, de cerca, tudo isso remete à questão dos cuidados que você vai ter com a sua casa. Então assim, os prós dessa lista que eu fiz: primeiro, alimentação. Então assim, as frutas que eu consumo são daqui, desde mamão, acaju, manga, acerola, jabuticaba, saputi, tudo é produzido aqui, banana. Então eu tenho quase todas as espécies dessas mais comuns que a gente tem o costume de plantar, eu tenho quase todas. Então assim, e na verdade eu reparto essa produção com os meus colegas de trabalho, com os meus vizinhos, porque eu não consigo dar conta. Então assim, as polpas também, faz quase 4 anos que eu não compro uma polpa de fruta. E aí, por quê? Porque essas polpas são produzidas aqui. Então, em uma época do ano a gente tem um caju, outra época a gente tem um cajá, outra época a gente tem as mangas, em outra época a gente tem a acerola. Então, se você beneficiar isso e colocar no freezer, você tem isso aí por muito, muito tempo. A outra coisa é isso aqui, né? A paz e a tranquilidade. Então, assim, eu não gosto de som automotivo, não gosto daquele burilá da cidade. Isso aqui não tem preço, pessoal. Se vocês me perguntarem, Anderson, vale a pena? Eu falaria 1000 vezes para vocês que vale a pena. Então assim, isso também está relacionado à espiritualidade. Quando eu falo espiritualidade, pessoal, é dessa relação com a natureza, dessa relação com você, dessa relação com o divino, que para alguns tem um formato tal, mas essa questão de você morar num lugar desse te traz muita paz, muita tranquilidade. A outra questão é a educação dos filhos. Então assim, eu tenho essa oportunidade de ensinar os meus filhos a respeito dessa relação com a natureza. Então eles aprendem desde o cultivo, desde o cuidado, desde o respeito aos animais, desde a necessidade da gente ter essa alimentação saudável, desde eles conceberem que eles estão interligados a essa natureza, que eles pulsam junto com ela, e que para que eles estejam bem saudáveis, a natureza também precisa estar. Filha, papai está fazendo vídeo. E a outra coisa é ver o mundo de uma outra forma. Então assim, a questão de eu morar num lugar desse
me permite ter uma outra visão sobre as prioridades, sobre o que é valoroso realmente para a vida humana. E aí, para não estender muito, vamos lá para os contra. As coisas que, de certa forma, às vezes desanimam, mas a gente não tem a equação perfeita, né, pessoal? Onde a gente vai ter tudo que a gente tem. Então a gente vai ter sempre esse momento de equilíbrio. A primeira coisa é o trabalho, né? Então, assim, eu não tenho condições de ter um funcionário aqui integralmente. Então, de vez em quando, eu pago uma pessoa para vir me ajudar aqui na limpeza. E aí o que acontece? Eu preciso estar de cabeça aqui dentro do meu sítio. Então, assim, sou eu que faço as podas das árvores, eu que subo, eu que utilizo a motosserra, eu que uso a roçadeira para limpar. E aí isso traz uma demanda bem específica. Então, assim, o dia que eu não estou no meu trabalho, no dia alternado, porque eu sou professor, então eu dou aula 3 vezes na semana. Nos outros dias eu estou aqui cuidando do sítio, cuidando da propriedade. Mas que é uma coisa extremamente prazerosa. Então, assim, às vezes eu chego finalzinho de tarde, eu vou para minha estufa, vou preparar o adubo, vou tirar as folhas, vou mexer na polpa de fruta, vou alimentar os animais, que é uma coisa maravilhosa também, essa relação que a gente cria com os animais. A outra coisa que vocês têm que atentar é a respeito da segurança. Então, assim, o meu sítio, como eu já falei para vocês, né, eu estou no norte do Tocantins, então é uma região bem isolada. E só que a minha concepção, eu já morei em um sítio, em um grande centro urbano. Para mim, quanto mais próximo desses centros urbanos, mais submissão à violência a gente vai ter. Então, assim, desde a chegada no teu sítio, desde a saída, desde a invasão de estranhos. Então, é uma coisa que eu acho que vocês têm que atentar. Onde vocês vão fazer a aquisição, o local que vocês vão adquirir esse sítio. Quanto mais distante dos centros urbanos, eu tenho notado isso com as pessoas que têm esse mesmo formato de vida, mais seguro é. Então, assim, aqui o índice de violência aqui na minha cidade é quase inexistente. Então, assim, eu posso chegar aqui 2 horas da manhã, às vezes eu viajo, ano passado mesmo, eu tive 3 viagens, cada uma delas com mais de 20 dias. Então, a minha esposa ficou aqui no sítio, eu tenho uns cães aqui, né? Coloquei cerca elétrica, aquilo que eu já falei em um outro vídeo a respeito da segurança. Então, assim, isso não tem preço, de eu poder viajar, deixar minha esposa com os meus filhos aqui, estando ciente que ninguém vai invadir aqui para sequestrar eles, roubar carro, o que a gente conhece nos centros urbanos, né? Outra coisa é a questão da relação com os animais. Então, algumas pessoas elas querem desfrutar dessa relação com a natureza, dessa alimentação saudável. Só que, assim, é um pacote, pessoal. A gente não tem como vir morar num lugar desse e não aparecer em nossa casa formiga, outros répteis, como eu já falei em outros vídeos. Mas, assim, você tem como fazer uma relação dinâmica. Então, você pode colocar as telas em casa. Por que as telas? Aquele período de chuva, que começa a chuva, no dia da primeira chuva, então, assim, vem muito cupim, muita formiga. Isso eu tô falando muito, é muito. Deu tipo pegar meio balde de cupim, de formiga, porque no dia que chove não tem como não acontecer isso. Só que, assim, com as telas esses insetos não entram. Isso eu tô falando de uma movimentação sazonal desses insetos. Isso não é corriqueiro. Então, assim, a questão das cobras, eu já passei todos esses cuidados, né? Então, quando você vem morar num local como esse, você precisa estar ciente dessa relação mais intensa que você vai ter com toda a fauna que cerca essa propriedade. Então, de posse dessas informações, vocês têm que avaliar muito bem a localidade e a questão dos custos, porque depois que você compra uma propriedade, acontece com muita gente, pessoal. As pessoas se frustram por não alcançar essa qualidade de vida, mas por não ter feito a conta das demandas. Então, assim, como eu falei para vocês, um dia eu estou no trabalho, no outro dia eu estou aqui cuidando da limpeza, cuidando da alimentação dos animais, das podas. E muita gente se lança para esse formato de vida sem ter feito essa conta. Então, a minha indicação para vocês: pensem, avaliem, busquem orientação e agradeço que desde já as pessoas que têm colaborado aí nos vídeos, né? Então, assim, ao tempo,
que as pessoas colocam outras indicações junto das que eu tenho trazido para vocês, isso tem enriquecido muito o nosso bate-papo. Então, assim, esse canal ele é aberto para essa participação, para essa construção colaborativa, onde eu trago um pouquinho, uma outra pessoa que mora, que tem uma outra experiência, vai e adiciona aí, e esse espaço é dedicado a isso, para a gente cuidar um ao outro remotamente. Grande abraço e até o nosso próximo vídeo.